Como perder o medo da câmera. Tem gente que nunca atuou e precisa gravar um vídeo. E tem atores que têm muita experiência no teatro e quando vai gravar um vídeo, ou fazer um teste, ou quando vai fazer uma self-tape, fica num nervosismo, com medo da câmera. Hoje a gente vai falar sobre como perder o medo da câmera. Ah, tem como, tá? Se você tem medo da câmera hoje, saiba que essa aula é pra você. Saiba que tem, sim, técnicas. E eu vou dar várias dicas hoje, não sai daí. Você vai ter uma aula que, olha, eu espero que a partir dessa aula tudo destrave aí e você comece a gravar vídeos com muita facilidade, sem medo e com prazer, né? Depois que você perde o medo da câmera, a sua vida anda. Até porque hoje em dia, com o digital, com a facilidade de reuniões online, né? Você provavelmente vai precisar usar muito a câmera. Então, não dá mais para adiar. Você vai ter que perder o medo da câmera agora. O medo da câmera é o medo do julgamento. É o medo de você não ser boa o suficiente. É o medo do que a outra pessoa vai pensar. Tem uma coisa engraçada que acontece, é assim, tá todo mundo conversando. Se alguém ligar a câmera, todo mundo faz assim, ó. Todo mundo fica diferente. Mesmo que sejam atores, mesmo que estejam numa gravação, quando liga a câmera sempre dá... Sabe aquele banho de água fria? Do tipo, agora tem que estar tudo perfeito. As pessoas mudam, né? A coluna fica no lugar. Isso acontece, né? Por quê? Porque isso aqui tá muito perfeito pra câmera. E o que eu tenho, assim, de principal pra dizer pra vocês, eu já vou começar logo falando do principal, é o seguinte. A lente da câmera, a câmera, ela lê quem você é. Você não consegue disfarçar, sabe? A câmera, você tá com o olho aqui, não tem como você disfarçar, não tem como você mentir pra câmera, sabe? Você pode até tentar, mas a pessoa do outro lado vai perceber que você tá mentindo. Então, por que você não precisa ter medo da câmera? Porque a câmera vai pegar seus defeitos, a câmera vai pegar suas inseguranças, a câmera vai pegar tudo que você estiver pensando, a câmera vai pegar. Então, a princípio de tudo, se joga e seja você mesma, seja você mesmo. Quanto mais você fica à vontade, melhor vai ser. Primeira dica que eu vou te dar para perder o medo da câmera é grave e não poste. Ou seja, você vai gravar essa imagem aí, essa gravação aí desse vídeo que você tem que fazer e você não vai postar, não vai mostrar para ninguém. Tá? Uma gravação sua. Aí você vai fazer isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Isso é para que você comece a ficar à vontade em frente à câmera. É para você se acostumar em falar para uma câmera. Escolha um assunto que você goste ou que você domine muito. Porque também pode ser um assunto que você não domina, mas você gosta de falar como espectadora. Por exemplo, você não domina a linguagem de cinema, mas você assistiu um filme maravilhoso que você quer indicar, então você fala gente, o filme é maravilhoso. Você não precisa ter uma linguagem técnica. Você pode falar do filme. Não, o filme era isso, o filme falava sobre isso, e tinha uma cena que eu amei. E aí você começa a falar disso, e você começa a se envolver com o assunto. Quando você vê, você já até esqueceu que você está falando para a lente da câmera. Parece que você está realmente estabelecendo um diálogo com o espectador. Para começar, vamos lá, vai começar? Nunca gravou pouco, queria começar? Grava um story de 15 segundos, ou um vídeo mesmo, falando sobre um filme que você gostou. Qual filme você mais gosta? Qual é o seu filme predileto da vida? Por exemplo, eu vou falar sobre Laços de Ternura. Terms of Endearment. Cara, tem um filme lindo, eu não sei se vocês já viram, se chama Laços de Ternura. Olha, assista esse filme porque você vai se emocionar. Pronto, 15 segundos. Só isso? Só isso. Aí seu filme predileto é Forrest Gump. Aí você grava. Gravando, queria indicar um filme que eu amo. Toda vez que eu assisto esse filme, eu choro, eu me emociono. É um filme que faz pensar... E olha, gente, assistam Forrest Gump. É a minha indicação pra hoje. Só isso. Faça um roteiro. Sair do ponto A para realmente levar você no ponto B. Não é uma coisa solta. O roteiro não pode ser uma coisa solta. Do tipo, eu vou falando lá qualquer coisa, entendeu? E melhor coisa, gente, faz um rascunho. Faz um rascunhão. Escreve tudo que você quer falar. Você escreve da onde você vai partir e da onde você vai chegar. Para quem é escritor, isso é muito comum, né? Se você é escritor, você sabe que para começar uma obra, você tem que saber como ela vai terminar. Ou pelo menos ter uma vaga ideia de como ela vai terminar. Porque aí você consegue encaminhar aquela história para aquilo dali.
Por exemplo, você começa uma peça que tem um assassinato. Ou uma série que tem um assassinato. Você tem que escrever já sabendo quem é o assassino. Porque como é que você vai criar uma trama, né? Até para você esconder do público quem é o assassino e a plateia, né? O espectador fica, mas quem é o assassino? Mas quem que não sei o que vai acontecer? Você já tem que começar sabendo aonde você vai levar o espectador. No roteiro de uma gravação de vídeo é a mesma coisa. Você começa do ponto A e vai pro ponto B. Quando você tem um objetivo, você tá gravando um vídeo para tal coisa, para falar tal coisa, para passar tal coisa, você tem um objetivo. Então você entra preocupada com essa comunicação. Agora, se você liga a câmera, né? Você coloca pra gravar a câmera. Só por gravar, você vai ficar preocupada com seu cabelo, com a sua roupa, com sua mão vai tremer, você vai ficar nervosa. Então, sempre que você ligar uma câmera, tenha um objetivo. Se você estiver gravando uma cena, você deve ter um objetivo do personagem em cena. O personagem tem que ter um objetivo. Se você estiver gravando um vídeo para falar sobre Forrest Gump, sobre um filme, sobre alguma coisa, sobre como tocar flauta, você tem que ter um objetivo. Ou seja, eu quero que essas pessoas entendam que todo mundo tem que assistir Forrest Gump, que todo mundo tem que colocar o dedinho certo na flauta. Qualquer que seja o objetivo, sempre entra em cena com o objetivo. Comece com vídeos curtos. Você não precisa começar a gravar vídeos de 20 minutos, de 10 minutos. Começa fazendo 15 segundos. Depois passa para 30 segundos. Depois para 1 minuto. Depois para 2 minutos. Não que o tempo seja importante, mas o começar, tenta não começar se cobrando excessivamente. Vai aos pouquinhos, tá? Vai engatinhando, depois fica em pé no berço, depois dá o primeiro passo, depois começa a andar, depois começa a correr. E tem engatinhar antes, acho que eu pulei engatinhar. Mas quando você começa a andar, você tem essas etapas. Não dá pra você pular uma etapa, né? Você nem consegue ficar em pé quando você era bebê. E você já quer correr, né? Eu sei que dá vontade, mas o ideal é que você comece respeitando o seu tempo e começar assim com uma meta pequenininha é muito bom. Porque você conseguiu gravar 15 segundos, não precisa nem postar de início, como eu já falei. Você grava 15 segundos, depois grava meio minuto, depois grava 1 minuto. E com o roteiro, sabendo o que você vai falar, com muita segurança. Se dê um tempo, tá? Se dê esse tempo de você ter prazer nesse processo, de você ir curtindo. Hoje eu gravei e achei horrível. Hoje eu gostei da gravação. Hoje foi fácil, hoje eu tive prazer. Cada dia vai ser de um jeito. Então, seja generosa, seja generoso consigo mesma. E comece aos pouquinhos, comece gravando vídeos curtinhos. Você não vai gravar perfeitamente. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. A perfeição não existe, sabe? Esse conceito da perfeição não existe. A gente tenta alcançar, mas a perfeição, de fato, ela é um valor até subjetivo, né? O que é a perfeição para cada um? De repente você grava um vídeo que você detesta e é perfeito para muitas pessoas. E o oposto também. Então é isso, aceitar as falhas e continuar gravando. É difícil para todo mundo. Qualquer pessoa que grave todo dia ou que apresente um telejornal ao vivo todos os dias começou com esse mesmo medo de câmera que você tem hoje. Como que eu sei? Porque ninguém nasce assim. Adoro câmera. Talvez é a nova geração, né? O pessoal que tá nascendo agora, que já nasce tendo stories e tudo mais. Talvez, também não sei se... a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas todo mundo que hoje é um profissional e que lida com as câmeras o tempo todo, com certeza, olha, eu vou te falar assim, com 100% de certeza, eu sei que a gente nunca pode falar 100% de certeza, mas isso eu vou falar. Com 100% de certeza, começou com medo da câmera. Medo. Aprenda a não paralisar com as críticas. Vamos imaginar que você já está numa etapa do processo em que você publica seus vídeos, que as pessoas já assistem seus vídeos, e aí vem críticas positivas e críticas negativas. Você tem que aprender a lidar com críticas negativas. Tem gente que vai te fazer críticas que na cabeça da pessoa são construtivas, mas talvez você não esteja no ponto para receber aquela crítica, e na maioria das vezes são críticas que vêm de um lugar que não vai fazer efeito em você.
Por exemplo, quando a diretora fala uma crítica pra você, a diretora sabe em qual etapa do processo você tá. E a direção normalmente tem uma sensibilidade de entender o momento certo de falar, olha, agora eu quero que você cresça aqui, agora eu quero que você cresça aqui. Agora, uma pessoa que vem de fora, que vê o seu vídeo, que não é um profissional da área e joga assim uma opinião, pode ser que isso trave você. Eu não sei até onde isso é bom ou ruim. Eu prefiro que você continue gravando, continue errando, e aos poucos, você nem precisa ouvir essa pessoa para melhorar aquilo, aos poucos você mesma vai melhorando aquilo dali, óbvio, né? Você vai ficando cada vez melhor naquilo. E quando vem uma pessoa e joga assim uma crítica, ah, mas eu acho que você olha isso, mas você olha aquilo. E quando você tá começando, eu acho que isso pode travar a pessoa e ela nunca mais vai querer gravar. Eu não sei até onde esse tipo de crítica é construtiva. Eu aceito muito crítica construtiva quando vem de profissionais, e principalmente, né, assim, profissionais envolvidos naquele projeto profissional. Agora, crítica assim que vem de fora, que vem não sei o quê, a pessoa pode até ter razão no que ela tá falando, mas às vezes a maneira de falar vai travar você. Às vezes a pessoa tem razão naquilo, mas você ainda não consegue resolver aquilo. E tudo bem, porque para tudo tem um tempo. Parece muito simples falando assim. Existe toda uma técnica para você lidar com críticas. Mas, resumidamente, você precisa se acostumar a que as pessoas vão ter opiniões favoráveis e contrárias. Isso é um fato. Você precisa se acostumar com isso. Eu sei que de início pode parecer muito pesado, né? Sei lá, sua tia-avó fala que não gostou. E você grava um vídeo que você acha que o assunto é super interessante, a sua mãe fala: Você tava linda. Tá, mas e aí, você gostou do conteúdo? Você tava linda. Então, gente, assim, não dá pra você levar essas opiniões a sério. As pessoas vão falar, às vezes não tem nem o que falar. Normalmente as pessoas estão falando delas. Quando elas criticam alguém ou dão uma opinião, normalmente ela tá falando do parâmetro dela. E não tenha medo de falarem assim: ai, mas você agora tá nessa. Você é muito blogueirinha. É claro que vão criticar. Todo mundo que não consegue fazer algo, primeiro a pessoa vai criticar. Outras pessoas não, outras pessoas vão dizer assim: cara, eu sempre quis conseguir gravar vídeo sobre esse assunto, e você, puxa, tá conseguindo. Tenha uma coisa em mente, você vai começar ruim. Você vai começar péssima. O primeiro vídeo vai ser horroroso. Vai ser tenebroso, vai ser horrível. Vai ser o pior vídeo do mundo. Você vai estar horrível, vai ser horrível, você vai mexer muito a mão, você vai gritar, você vai falar baixo, você vai ficar mexendo assim coisas, né, pontos de tensão no rosto. Vai ser horrível. Resumidamente, vai ser uma M. Só que é só o primeiro. O primeiro não define o que você é. O primeiro quer dizer que você está dando o primeiro passo. Então, aceite que o primeiro vídeo de todas as pessoas do mundo, de todos os canais de YouTube, de todas as televisões, de todas as emissoras de TV, o primeiro vídeo das pessoas é horrendo. É tenebroso. E é só o primeiro. Você não significa aquele primeiro vídeo. Você significa o seu último vídeo. Se você estiver apresentando um jornal ao vivo, você tem que falar com a dicção perfeita e você não pode gaguejar. Embora você sabe que jornalistas erram, gaguejam, né? Gente, porque é um ser humano, né? Não é um robô. Ensaie. Você pode ensaiar o que você vai falar no vídeo. Quando eu vou fazer alguma aula, quando eu vou fazer alguma estreia, eu sempre ensaio antes. Quer dizer, estreia, né? Você ensaia bastante. Mas, assim, quando você for gravar um vídeo, ensaia. Não tem problema você ensaiar sem estar gravando. Dá uma ensaiada, percebe se é melhor colocar naquele roteiro, melhor falar isso no início ou isso no final. Ah, não, é melhor... Não, esse meio aqui tá muito complicado, é melhor eu engatar nesse assunto, depois ir para outro. Ensaia, tá? Porque aí quando você for gravar, você já vai estar mais confiante. Tudo se trata da sua confiança. Vocês percebem como o medo da câmera, ele tem a ver também com a insegurança ou confiança que você tem naquele assunto em si, na prática que você já tem ou não. Grave para o seu espectador. Você vai imaginar o seu espectador gostando de você. Quando eu começo a gravar qualquer vídeo, por exemplo, eu gravo para pessoas gostarem. Eu não gravo assim pensando, ai, será que vai ficar bom? Será que não vai? Claro que isso passa pela minha cabeça. Mas o meu esforço é para fazer com que o espectador goste. O meu esforço não é em cima de
Será que vão gostar? Ai, não, né? Eu faço pensando em trazer o melhor para o espectador. Como é que eu posso explicar melhor isso? Você pode fazer uma cena de Romeu e Julieta e você amou fazer a cena. Você chorou, se emocionou e tal. Só que você não fez a dupla enunciação. O que é a dupla enunciação? É quando você contracena com o seu colega de cena, né? Você tá falando pro Romeu. Então você faz uma enunciação. Só que existe uma plateia aqui que tá respirando, que tá vivendo, que tá se emocionando. Então você também está contracenando com a plateia. Não é que você fica olhando pra plateia, e aí, pessoal, vocês acham que eu devo me matar pelo Romeu? Não, não é isso, tá? Mas assim, você sabe que é pra eles, né? Você não tá aqui, senão você vai ficar de costas pra câmera, de costas pra plateia, no teatro. É uma dupla enunciação. Então você faz o que você tá fazendo, se emocionando com sinceridade, mas você tá fazendo pra plateia. E não é pra você ficar fazendo, sabe, se amostrando pra plateia. Não é pra ficar se amostrando, não. Mas é fazer pra plateia gostar. Muitos artistas não pensam em fazer a plateia gostar. Fala assim, não, eu apresentei a peça, apresentei a cena, apresentei, se gostar, gostou. Eu acho que pra você também trazer um vídeo de qualidade, pra você conseguir se comunicar com a câmera, com amor, com, sabe, trazendo o melhor de si, trazendo a sua alma, eu acho que sim, você tem que pensar que as pessoas vão assistir e que as pessoas estão dando um tempo precioso para assistir aquele vídeo. Então você tem que, eu acho, tá? Enfim, eu acho que você tem que trazer o que há de melhor. Você tem que se preparar, tem que roteirizar, tem que se concentrar, tem que se preparar para fazer o melhor possível. Pode ser que, aconteceu, eu não consegui fazer o melhor hoje, não rolou, mas você tentou fazer sempre o melhor, tá? Grave para um espectador, tá? Não grava assim, vou gravar. Quem viu, viu. Não, grava para o espectador. Grava para alguém. Essa comunicação, ela precisa chegar em alguém, precisa ecoar em alguém. É uma troca, né? A pessoa vai trazer todo o conhecimento dela e vai ver o seu vídeo e aquilo dali vai emocionar a pessoa a partir dos signos que ela tem. Aquilo vai questionar coisas da pessoa ou vai levar a pessoa a alguns pensamentos que ela não tinha antes, vai trazer novas ideias para aquela pessoa a partir da vivência que ela tem, né? Então tenha muito respeito pelo seu espectador. Imagine que o olhar da lente é um espectador. Você tem que imaginar que aquele olhar que você está falando, aquela lente, já é o espectador. Quando você se apaixona pela câmera, isso é uma frase que eu sempre falo. Chega um momento em que a câmera se apaixona por você e que você se apaixona pela câmera. E esse é o ápice. É quando fica gostoso gravar, é quando você começa a ter uma relação com a câmera gostosa. Eu acho que esse é o ponto, é o ápice, é o ponto ideal para você gravar vídeos. Quando você se apaixona pela câmera. O que é fotografar bem? Tem gente que naturalmente começa a falar aqui e fotografa bem. Tem gente que tem mais dificuldade em fotografar bem. E aí precisa praticar mais para fotografar bem. O que é fotografar bem? É você ter segurança dos melhores ângulos. Isso é engraçado. De ter os melhores ângulos para uma imagem fotográfica. Toda pessoa que tira uma foto, você vai ver a pessoa diferente. Ou se você estiver no mesmo lugar que a foto, a luz da foto e a luz que você tá ali vendo é completamente diferente. Tem muita gente que é mais bonito fotografado e o contrário também acontece. Não quer dizer que seja bom fotografar bem ou ruim fotografar bem, só que existe isso, existe fotografar bem. Tem pessoas que fotografam bem e pessoas que não fotografam bem. Não quer dizer que a pessoa seja melhor ator, pior ator, não quer dizer nada disso. Na verdade, esse conceito é um conceito que vem muito de fotógrafos, né, fotografar bem. E são pessoas que naturalmente já têm uma coisa de fazer a pose, de se entender o resultado daquilo que o olhar da lente vai trazer. Isso com a prática você também chega lá. Quebrar ou não quebrar a quarta parede? Quando eu falo quarta parede, vocês devem saber que é quando você
fala diretamente com os espectadores. Então, quando você tem uma câmera, você tem duas opções. Você pode falar aqui, como eu tô falando agora, olhando e quebrando a quarta parede, né? Tem uma parede aqui do lado, uma parede aqui desse lado e uma parede aqui atrás. E aqui na frente temos uma quarta parede. Eu tô quebrando a quarta parede, tô falando aqui com vocês. Puf. Desemparedada. Só que você pode também optar por não quebrar a quarta parede. E aí você fala com alguém que tá aqui. Então eu tô falando agora sem quebrar a quarta parede. Eu imagino que ali onde tem um pontinho na parede, eu imagino que ali tem uma pessoa. E eu tô falando pra essa pessoa. Isso funciona também porque quando você tá falando com uma pessoa, mesmo que seja imaginária, dá muita curiosidade sabe, é como se o espectador estivesse olhando assim por um buraquinho da fechadura aquele acontecimento. Então também fica interessante. E você também quebra a quarta parede, também tem uma força de você quebrar a quarta parede, de você falar diretamente com o espectador. Mas o espectador, nesse caso, sente como se você estivesse falando com ele, só pra ele. Então tem essa força também. Você pode olhar pra câmera e quebrar a quarta parede, ou você pode olhar para um ponto imaginário. É uma opção, você tem que optar. Ou você opta por uma coisa ou por outra. Tipos de plano. Você precisa entender quais são os tipos de plano que existem no audiovisual. Nós temos o grande plano geral, que é quando aquela câmera começa a filmar tudo e você vê os prédios, você vê a rua, você vê os personagens lá. Esse é o grande plano geral. Tem o plano geral, que é quando você vê o personagem, você vê todo o cenário, a ambientação, você vê outros personagens, o carro que passa. Tem o plano americano, que é um plano que é do joelho para cima, né? Esse nome vem muito dos filmes americanos, né, de faroeste, em que eles colocavam... Por que eles colocavam do joelho? Para poder mostrar a arma, né, no faroeste. Tem o plano médio, que é um plano da cintura para cima. Tem o plano conjunto, que é quando dois atores estão focados no mesmo plano. Tem o plano detalhe, que é quando a câmera foca detalhezinhos, tipo o relógio, a hora do relógio, a mão que digita. Tem o primeiro plano, que é do peito para cima, e o primeiro plano, que é só o rosto, aquele rosto grandão. Por que você precisa entender quais são os tipos de plano? Porque em cada plano você vai poder se mexer de um jeito. Aqui eu tô um pouco limitada, porque eu tô aqui, eu não posso ficar me mexendo muito, eu não posso... Se eu tivesse com um plano mais fechado, eu teria que falar com vocês aqui, ó. O olhar é mais importante. Se eu tivesse com um plano mais aberto, ou seja, se eu tivesse, né, do meu umbigo para cima, por exemplo, eu teria... As minhas mãos estariam aparecendo mais, então eu teria que controlar essa coisa aqui, isso daqui, ó, vocês não estão nem vendo a minha mão mexendo tanto. Mas num plano médio, isso daqui ficaria muito, né? Num plano médio. Então você precisa entender de plano para você conseguir passar toda a sua verdade, tudo que você tem para dizer, sem fugir daquele plano, sem que aquilo fique esquisito, sem que aquela mão mexendo tire a atenção do que você está dizendo de fato. Qual é o plano ideal para cada gravação? Depende. Depende. Se você está falando sobre um assunto que você quer realmente falar com mais tempo, você pode fazer plano médio. Você pode fazer um plano, primeiro plano, por exemplo, como eu tô aqui, quando você quer realmente falar com as pessoas e realmente trocar com elas. Eu gosto muito do plano médio. Então, cada plano, ele tem um objetivo, ele traz um sentimento e você se comunica com o espectador de uma maneira. Tipos de câmera: celular, película e digital. Nós temos o celular, que é uma excelente câmera, né? Agora tem 4K no celular, então com um celular você consegue fazer vídeos incríveis e profissionais. Você tem câmeras profissionais que você, realmente, cada lente é para um objetivo, algumas são para focar, né, em detalhes, outras para você fazer cenas mais abertas. E você tem a película, que é aquele filme, né, que é revelado, que é um pouco mais antigo, mas que fica com um acabamento bem diferenciado. Se você perde o medo da câmera com a câmera do celular, pode ter certeza que quando vier um trambolho daquela câmera enorme, você também não vai ter medo daquela câmera, mesmo sendo maior do que a do celular, tá? Como que você vai praticar, né? Não dá pra você falar assim, eu vou praticar hoje, depois daqui a um mês, daqui a 3 meses. Não, você vai colocar um horário semanal pra gravar. E você, semanalmente, tem que gravar vídeos. Por exemplo, quarta-feira, 3 horas da tarde. Quarta-feira, 3 horas da tarde, daqui até o final do ano, você vai gravar um vídeo.
Começa com 15 segundos, depois vai aumentando, coloca os assuntos, roteiriza como você quer, whatever. Mas você vai ter que marcar um horário na sua agenda fixo para você fazer isso. Por que eu digo isso? Eu tenho uma filosofia chamada quadrante Dux, que traduzindo seria quadrante 2. É claro que isso vem de um livro que eu li, um livro maravilhoso, mas eu realmente consegui trazer a inspiração desse conceito para a metodologia da minha companhia. Então eu sempre falo isso para o meu elenco, para os meus alunos. Você precisa fazer coisas que são importantes e não urgentes. Você precisa colocar na agenda um horário para coisas que são muito importantes, mas que não são urgentes. Então, quando você tem alguma coisa que não é urgente, normalmente você acaba procrastinando. Eu não sou obrigada a gravar o vídeo hoje, então eu vou deixar para a semana que vem. Não, também hoje não é importante. Não, eu vou deixar para o mês que vem. E aí você não faz aquilo. Então, você precisa combinar um horário fixo, que toda semana você vai gravar vídeos. Disciplina? Sim, disciplina. Mas não pode ser uma disciplina pesada. Tem que ser um horário que você esteja muito relaxada, que você goste desse horário, dessa data, desse dia. E que, mais do que isso, que você comece, aos poucos, ter prazer nesse processo. Inserir isso como rotina, sabe? Como a sua vida. Isso faz parte da sua vida. Você tem que gravar. Você tem que gravar. Se você vai postar ou não, isso não importa enquanto você está no processo de perder o medo da câmera. Só que o que acontece é que aos poucos você vai ter vontade de postar, você vai ter vontade de gravar coisas diferentes. Isso vai começar... Claro, isso é um longo processo, não é assim um mês, né, na maioria das vezes. Ao longo do tempo, você vai começando a se apaixonar pela câmera. Você vai começando a perder o medo e aquele medo vira um prazer. E aí, quando você chega ao prazer de gravar, de conversar com a câmera, aí, meu amor, aí você pode postar onde você quiser. Pode postar em tudo que é lugar. Você vai querer, sabe? Você vai querer falar sobre um assunto, você vai querer gravar, mas é um processo. Você tem que dar o primeiro passo para perder o medo da câmera. Perder o medo da câmera é um processo paralisador, porque por isso que o nome é medo, né? Porque você fica com medo de não dar conta e você coloca a tarefa sendo muito grandiosa, né? Normalmente quando você começa a gravar, você vai desbravando e falando assim, caramba, foi muito difícil enfrentar todas essas vozes na minha cabeça, mas eu consegui. Fui lá e fiz, tá? É melhor fazer do que fazer querendo que fique perfeito. Vai lá e faz. Você tem um momento em que você começa a usar a câmera. E esse primeiro momento é o mais difícil. Por isso que o nome dessa aula é Como Perder o Medo da Câmera. Porque você sempre vai ficar intimidada com a câmera. Mesmo quando você já está apaixonada pela câmera, a câmera por você, sempre tem aquele friozinho na barriga, aquele início de um trabalho novo, ou o início de um vídeo. Mas o medo em si, ele é paralisador. Por isso que eu acho que você precisa começar a gravar e não mostrar para ninguém, não postar, mas para que você comece a se acostumar em ficar olhando para a lente com naturalidade, sabendo que vai ter milhões de pessoas ali, né? Dependendo, né, se você estiver fazendo uma novela, ou vão ter 20 pessoas assistindo, ou vão ter 200 pessoas, não importa, tá? O importante é que você comece a ficar à vontade de falar para esse olhinho da lente. Como adquirir prazer e confiança para gravar? Praticando muito, fazendo um roteiro e comece a ter uma empatia pelo seu espectador, comece a ter prazer nesse processo. Ao invés de você se sentir, não, estou me sentindo julgada, estão olhando aqui meus defeitos, ai, minha voz, o ideal é que você comece a ter prazer. Porque, às vezes, a pessoa não está nem aí para sua sobrancelha, sabe? Às vezes a pessoa está interessada no que você tem a dizer. E eu acho que você sempre tem que focar na comunicação, em comunicar aquilo que você está dizendo. Aquilo que você tem para dizer,
Seja você falar sobre um filme, seja você falar sobre uma aula de como perder o medo da câmera. Mas esse tem que ser o foco. Porque na verdade, o que a gente está interessado é no conteúdo que você vai trazer. É na comunicação, é no que você traz através daquele vídeo. É isso que você tem que focar. E quando você focar nisso, você vai ter muito mais confiança e prazer. Porque você vai começar a falar sobre aquilo e aquilo vai te dando prazer. E eu acho que é esse o foco, gente. Para ter confiança e prazer. É focar exatamente nisso. Se você estiver fazendo uma cena, se você estiver gravando uma cena, tenha prazer em fazer a cena. Assim, não pense no resultado, pense no processo. Na gravação, não pensa, será que ficou bom ou não? Não, pensa no processo. Se você tiver prazer em gravar, é isso. Você precisa aproveitar a gravação. Você não tem que gravar um vídeo para depois assistir e o resultado ficar bom. Não, quando eu sento aqui e começo a gravar para vocês, isso já tem que ser o prazer, isso já é a finalidade. Não é assim depois que você gravou e vai assistir, não. Isso daqui já é a vida. Esse tempo que você está aqui gravando já é o maior prazer, o objetivo já está sendo esse. Quanto mais você grava, quanto mais você pratica realmente esse olhar para a câmera, mais a câmera se apaixona por você. Porque dizem que não é você que se apaixona pela câmera, né? A câmera se apaixona por você. E aí você começa a ter o olhar da câmera como uma... Sabe aquele amigo que te olha e te dá força? Sabe assim, eu tô aqui com você. É mais ou menos assim que eu sinto. Por que gravar? Por que gravar um vídeo? Isso é o que move você. Você não vai gravar um vídeo para ficar bonitinho, para ter seguidores, para ter curtida. Não, o objetivo de gravar um vídeo é tal. Você quer passar aquilo dali. Mesmo que você grave um poema, uma poesia, é para você inspirar o dia daquela pessoa. Se você quer, por exemplo, falar sobre alguma coisa que você gosta, é para levar a pessoa, talvez, a assistir aquele filme que você está indicando. Então, sempre saiba o porquê que você está gravando aquilo. Isso vai te inspirar a gravar, isso vai te fazer gravar mais vezes e vai fazer com que você se preocupe realmente somente com o conteúdo dessa gravação. Já tem tanta coisa boba, tanta coisa chata, tanta coisa sem graça, tanta bobagenzinha. Leve os seus conteúdos para cada vez mais pessoas. Vamos elevar a alma, vamos trazer discussões mais pertinentes, vamos trazer conteúdo, aprendizados, ensinamentos. Eu acho que é isso que vale a pena. É para isso que você vai gravar um vídeo. E aí você nem vai ter medo da câmera. Na verdade, a câmera é uma parceria que vai possibilitar a sua voz chegar a muito mais gente. O mais importante é praticar. Pratique, grave vídeos. Quanto mais você praticar gravar vídeos, melhor você vai ficar na arte de gravar vídeos. Você saber que está sendo gravada, quanto mais você passar por essa sensação, mais à vontade você vai ficar, mais confiança você vai ter. Então, prática. Você tem que praticar.